Olá, mulheres dentistas, boa noite. Bem-vindas à Semana da Dentista Cante. Eu sou a Carla Nunes, dentista e professora, criadora do método Cante Odontologia Eficiente. Ensino mulheres dentistas a faturar R$ 20.000 por mês já no início da carreira, praticando a odontologia básica. Esta semana da Dentista Cante é voltada a mulheres dentistas que já atuam em consultório próprio ou pretendem atuar. Mas é voltada também para aquelas que nem sabem que podem. Mas comigo você irá saber. Portanto, se você é homem, tá aí escondidinho, camuflado, passa fora. Brincadeira, gente. Se você é homem e está assistindo algo voltado a mulheres e tem um bom propósito, você tem o meu respeito. Papel e caneta na mão e aproveitem ao máximo. Apesar de atuar como professora também, tudo começou comigo, exercendo diariamente a odontologia. Ao longo de 25 anos, ralando muito no mocho, atendendo pacientes, eu conquistei tudo o que quis, tudo o que planejei. Viajei por boa parte desse mundo, moro com a minha família em uma casa legal, próxima à praia, em Floripa. Um lugar onde muitos querem passar as férias. Eu sou casada, tenho 2 filhos adultos e um caçula de 9 anos. Ensino e afirmo com convicção que é possível faturar R$ 20.000 por mês já no início da carreira. Porque eu sou a prova viva. Comecei literalmente do zero. E hoje faturo no mínimo o dobro. Me formei dentista e atuei como professora na Universidade Federal de Santa Catarina. Servi como oficial dentista da Marinha do Brasil. Atuei como professora universitária em outras faculdades privadas, em clínica popular. Participei com sociedade em clínica odontológica. Mas houve um momento em minha carreira onde eu percebi que para conquistar mais e realizar tudo o que eu queria, eu tinha que agir diferente da maioria. Então, por necessidade ou até de forma intuitiva, eu fui em busca. E hoje, após tantas conquistas e uma carreira consolidada, o meu maior patrimônio são os meus pacientes, que me acompanham há muito tempo, recomendando para parentes e amigos, bem como toda a rede de contatos com colegas e parceiros comerciais. Porém, não foi da noite para o dia. Minha família tinha poucos recursos. Enfrentei o desafio da gravidez ainda na faculdade. Claro que não foi fácil. Houve muitos erros e acertos. Até que após o mestrado e o doutorado, com a experiência de professora, eu constatei que as alunas, as colegas, elas recorriam a mim com diversas demandas. E eu sempre me coloquei à disposição para ajudar. Compartilhar conhecimento me trazia a sensação de aprender mais. E desde que mundo é mundo, informação é poder. E quando compartilhada, esse poder ele é amplificado. Então decidi idealizar e criar um método específico para mulheres. Havia uma razão para isso. Convivendo com homens e mulheres, fazendo pesquisa e com a minha própria vivência como dentista, eu constatei que as mulheres, apesar de hoje serem a maioria nos cursos de odontologia, formam-se inseguras, sem autoconfiança para empreender com o consultório próprio, além de enfrentar outros problemas da nossa sociedade, que nos acompanham por anos, décadas. Isso me angustiava e me remetia aos momentos difíceis e aos problemas e tabus que eu enfrentei. E quais são esses problemas e tabus? Gente, as deficiências estão na base da formação escolar,
na precariedade da formação de professores e da própria grade curricular. Reflete que a dentista conclui o curso de odontologia sem ter noção de como montar o consultório próprio, como administrar, nenhuma referência sobre como, quando e quanto investir em divulgação para captação de pacientes. Temos ainda que enfrentar outros problemas e tabus, como a burocracia, planos odontológicos, clínicas populares e uma cultura inimiga do lucro. Em geral, a dentista tem até vergonha de ganhar dinheiro. Mas o pior de tudo é que ainda hoje em dia a dentista tem dificuldade até para cobrar a primeira consulta, a consulta de avaliação. Uma boa parte das dentistas acredita que alcançar sucesso, lucro, fazer dinheiro na carreira precisa ter especialização no início. Isso é um mito. Isso é um ponto cego para a maioria das profissionais. Eu amo ser dentista e professora. Me realizo com essa combinação. Eu sou feliz de ter um propósito que contribui de forma íntegra para a vida das pessoas. O conteúdo que eu vou passar hoje é produto da minha busca e da troca de experiências com diversos profissionais e cientistas geniais que passaram pela minha vida. Antes de tudo, é fundamental que você conceba que é possível realizar, e que tudo que será passado aqui já foi validado por mim. Mas você terá que sair da zona de conforto. Saiba que antes de melhorar, vai piorar. É como você entra numa academia ou começa a correr, alguma atividade física, seja o que for. Os primeiros dias são doloridos, até que você supera tudo e começa a colher os frutos das suas ações. Por isso, a primeira máxima da dentista Kant é: a dor passa. As conquistas da realização profissional e pessoal ficam. Chega de desculpas. De nada adianta assistir, achar ótimo e não praticar. As pessoas têm ritmos diferentes, mas implementar imediatamente o que aprendeu, além de fixar o tema, irá afugentar o desânimo. Começando do zero, empreender com consultório próprio é um desafio tremendo. Apenas 24% das dentistas atuam dessa forma, tanto para quem é recém-formada ou para quem tem 5, 10 anos de carreira. E hoje, mais do que falar o que você deve fazer para iniciar da melhor maneira, é fundamental que você saiba, ou pelo menos tenha uma noção do que não fazer. É importante colocar no papel com detalhes o local, o público, os parceiros, as especialidades, os recursos disponíveis. E a maioria não faz isso. É comum que as escolhas sejam feitas baseadas em suposições. Desde a escolha do bairro, do imóvel, a verificação da infraestrutura básica do local. Com essas decisões, a mulher dentista arma para si verdadeiras armadilhas, apenas por não atentar para detalhes básicos, por não realizar uma pesquisa e constatar se, por exemplo, o fornecimento de energia e água no bairro escolhido é estável, se há mais de um fornecedor dos serviços de internet. Muitas escolhem o imóvel sem pensar que o paciente, quando for ao seu consultório, tem que estacionar o carro. Acessibilidade é também um tema negligenciado pela maioria. Temos pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos esquecidos. Gente, a população de idosos no Brasil já soma mais de 32 milhões de pessoas. Você percebe que um público que é mais fiel e bom pagador é simplesmente esquecido? Enfim, a maior parte das profissionais que decidem empreender optam por montar o consultório apenas com uma perspectiva própria, sem se colocar no lugar do paciente. E depois ficam reclamando que não há movimento regular em seu consultório ou que está patinando com um faturamento que mal paga os boletos.
Outro erro comum é a mulher dentista iniciar em um novo lugar sem se apresentar, sem conhecer os seus vizinhos e a vizinhança comercial. No mundo digital, na internet, eu vejo dentistas que até são bastante ativas nas redes sociais, mas não utilizam os recursos disponíveis para marcar as suas referências e aparecer comercialmente nas mídias disponíveis, Google Maps, Waze. Sem planejamento, você fica sem objetivos, sem meta. Então, para quem não tem nada, metade é o dobro. Para quem está perdida, sem até um atalho qualquer vira uma estrada, e assim vai. Resta apenas a reclamação, né? Porque do seu ponto de vista, você cumpriu tudo o que era preciso para montar o seu consultório e se colocar disponível para lotar a agenda e atender o seu paciente. Só que não. Mais um erro detectado. Nem sempre a agenda cheia é sinal de consultório lucrativo. Muitas reclamam porque imaginavam que seria diferente, que alguém faria por ela, ou ainda delegaram e alguém não fez como deveria. Transferem a culpa e depois estampam um sorriso amarelo, desculpando-se com o paciente que esperava ser atendido no horário. E houve algum imprevisto. Nos acostumamos a dar desculpa ou pôr a culpa em alguma coisa ou em alguém. O que deveria ser obrigação e padrão é raro. Assumir a responsabilidade, cumprir a missão, cumprir o compromisso. E aí, a falta de planejamento torna tudo mais difícil. Na vida real, no consultório com as portas abertas, usar o lema do "deixa a vida me levar" é a receita ideal para o fracasso. Nós, dentistas, vendemos nosso tempo. Até aqui, o que eu pude constatar é que a maioria vende mal, não sabe cobrar. A pesquisa revelou que 43% declararam não saber captar e fidelizar pacientes. 23% não sabem cobrar. Então você pode pensar, mas eu não sou vendedora. Epa, outro erro detectado. Como boa parte das nossas ações ou falta delas refletem em nosso trabalho, o cartão de visitas da dentista deve ser a profilaxia. E aí, mais uma vez, constatamos que muitas negligenciam fazer bem feito o básico. Desde uma boa recepção e anamnese com o paciente, até desperdiçar o melhor momento de cativar para sempre o paciente. Muitas até desprezam esse procedimento porque, eu já estudei muito. Querem fazer somente procedimentos mais complexos, lucrativos, facetas de cerâmica, implantes. E aí, falando em lucro, muitas dentistas confidenciam que mandam pacientes embora porque o paciente era do convênio. Ou, o que é pior, atendem pelo convênio, mas ficam justificando que o atendimento precário com material de qualidade inferior é porque o convênio paga mal. E aí, a pesquisa também revelou que 27% trabalham com convênio que paga mal. Terceirizar a culpa não é empreender. Deixar seu consultório à mercê do imprevisto não paga nem os boletos. Que dirá sobrar algum para ir no salão fazer as unhas, uma viagem, fazer um fundo de reserva. Se acontecer uma pandemia, então, nem pensar, né? Aliás, para fechar a infoestatística, 46% ganha somente o suficiente para pagar as despesas. Se você está nessa situação e ainda não sabe, você está perdendo. No empreendedorismo, quem empata, perde. Minhas queridas colegas, essa é a hora que as meninas são separadas das mulheres. Se você acha ruim assim, imagina quem está nos 26% das que não ganham nem para pagar as despesas. Operam no vermelho. Apenas 9,8% pagam as despesas e sobra o equivalente ao piso da dentista, em torno de R$ 5.000. Uma boa parte das dentistas mulheres delegam sem saber fazer. Não tomam as rédeas da própria vida, porque foram condicionadas dessa forma. Repetem reclamações que ouviram das mães, das avós.
Há hoje um universo paralelo de recursos disponíveis, informações na palma da mão. Porém, algumas pessoas ainda estão presas àqueles modelos tradicionais de empreender e viver. Faça uma rápida análise de 5, 10 anos atrás. Muitos dos aplicativos que você hoje utiliza não existiam. Spotify, Netflix, Airbnb, Google, TikTok, o BeReal, o Face, o Insta. E as pessoas me perguntam, como vivíamos sem eles na minha época? A sua época é agora. Eu tenho convicção que a minha é. Muitas também não sabem ou não têm consciência disso. Contratar assistente, secretária, auxiliar desde o início da carreira é considerado custo por muitas dentistas. Erro crasso. É comum pensar assim, como se fosse um privilégio ou até supérfluo, como nos erros anteriores. O que é feito sem planejamento e critério dá ruim. Não saber contratar, não saber por que contratar, que direcionamento e objetivos devem ser colocados ou delegados a essa pessoa, fica sem função mesmo. E a harmonização orofacial, hein, meninas? Conta pra mim no direct do @cantodonto o que você acha a respeito. Você considera que é o único caminho para o lucro no consultório? Eu quero saber a sua opinião. Amanhã eu vou contar a minha. E já que você fará o seu comentário lá no Insta ou aqui nos comentários do YouTube, me conta aí. Com quantos desses erros que eu falei aqui agora você se identificou? Porque muitos deles eu cometi no início da minha carreira. Ah, meninas, e se existe algum outro erro que te incomoda e que não foi falado aqui, amanhã será o dia da redenção da dentista. Chega de desculpas, chega de reclamação de carteira vazia. Eu vou te tirar da mesmice. Vou pegar você pela mão e fazer a sua vida profissional evoluir radicalmente. Mas o principal é que você irá constatar definitivamente que é possível faturar até mais do que R$ 20.000 por mês, já no início da carreira. Independente da sua idade e do tempo que você atua como dentista, essa Semana Cante é voltada a mulheres dentistas que já atuam em consultório próprio ou pretendem atuar. Além de mostrar como podemos aplicar o método Cante para que os acertos superem os erros de goleada, aprendendo a captar e cativando pacientes que irão valorizar o seu trabalho. Prepare-se, você verá e poderá traçar o seu próprio plano estratégico para evitar todos os erros apresentados hoje aqui. E eu quero deixar 2 lembretes muito importantes. A comunidade do evento, ela foi criada para que você interaja e amplie o seu networking, compartilhando experiências e aprendendo mesmo com os exemplos e histórias das outras colegas. Então vá lá e conte a sua. Para participar do sorteio e do bônus surpresa ao fim da 3ª aula, é necessário responder à pesquisa da dentista Cante. Isso também aprimora as minhas aulas. O link da pesquisa foi enviado por e-mail e também está lá na descrição dos grupos de WhatsApp. Te vejo amanhã aqui no mesmo Cante horário às 20 horas. Até lá! E lembre-se, ao invés de reclamar, cante. Obrigada pela confiança, um beijo e um abraço bem apertado. Eu me chamo Fernanda Wolff, sou ortodontista e também implantodontista. O meu nome é Mariana Alonzetti, eu sou cirurgia dentista. Meu nome é Júlia Meller e eu conheci a doutora Carla quando eu estava na faculdade ainda. E venho aqui para falar um pouquinho da minha professora e colega Carla, doutora Carla Nunes. Eu conheci ela quando ela era minha professora da especialização em implantodontia e desde lá o convívio com a Carlinha ele é sempre engrandecedor. A professora Carla vem me ajudando em todas as minhas escolhas, em todas as minhas decisões e principalmente nas minhas técnicas clínicas. Ficou muito mais claro como tratar o paciente, como se ele fosse
Da minha família. Sempre me acrescenta muito e eu aprendo muito. E muito do que não está nos livros, do que a gente não aprende ali lendo uma coisa ou outra, do que é na prática clínica, de como se faz, como é que se resolve aqueles problemas que só quem trabalha, quem está com a mão na massa, que na hora clínica, que tu olha o paciente, que tu vai resolver. Conversar com o paciente de forma humana, ter ele dentro do meu consultório, ele confiar em mim, ele querer continuar o tratamento. Eu acho que o resultado maior de tudo isso que eu vim aprendendo era aquilo que a Carla sempre me falava. O paciente vai gostar tanto de você que ele vai trazer a família inteira para ser tratado com você. E tudo isso com o manejo de paciente, que é a palavra-chave do tratamento da Carlinha. É o manejo, é o receber, é o cativar e é o fazer voltar, é o paciente voltar, é o vínculo que se faz com o paciente. Então, eu aprendi com a Carlinha que a gente tem que tratar todo mundo da melhor forma possível e que a gente tem que oferecer os melhores tratamentos, as melhores opções para esse paciente. Nas situações de procedimentos simples, que muitas vezes são negligenciados, sabe, pelo dentista, tipo um clareamento, uma limpeza, às vezes só um retoque na resina, assim, que o paciente queria, um polimento, o paciente tá reclamando que tem uma resina áspera. Aí você vai lá e faz um polimento naquela resina, nossa, o paciente já sente que tu entregou o conforto que ele estava procurando. E eu fui percebendo isso. E era como a professora Carla sempre falou, Mari, tu vai ver que é nos pequenos procedimentos que tu vai ganhar o paciente. Eu espero que esse curso consiga ajudar mais dentistas, assim como a professora Carla conseguiu me ajudar. Eu achei sensacional ela ter juntado todo esse conhecimento que ela tem e compartilhar com mais mulheres para que elas alcancem o sucesso. O sucesso é algo relativo, mas sim o sucesso, a confiança, a autoconfiança de seguir aí com uma odontologia eficiente, uma odontologia que dá retorno e que tem reconhecimento. Um reconhecimento dos nossos pacientes, um reconhecimento próprio, um reconhecimento dentro do mundo profissional. Eu acho que isso é possível, todas as mulheres merecem isso, e eu acho que esse curso vai conseguir trazer com muita clareza o que a faculdade não nos ensina e o que as pessoas às vezes não querem nos contar.